Olá, bem-vindos à primeira aula de teoria musical. As aulas de teoria musical vão ser aulas bem curtinhas, cada aula por volta de 5 minutos, e eu vou explicar como ler as notas musicais na pauta, que é ler uma partitura. São vídeos pequenos, cada um explicando uma etapa da partitura e explicando cada um dos símbolos, o que que significa, como que a gente interpreta, tá bom? Então vamos para a nossa primeira aula. Primeira coisa que vocês precisam saber para ler uma partitura é quais são as notas musicais e qual a ordem das notas musicais. Bom, as notas musicais são 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essas 7 notas, elas estão dispostas numa ordem que o som vai ficando do mais grave até o mais agudo. Mas o que que é som grave e som agudo? O som grave, ele é um som que ele é mais profundo, ele é mais grosso, mas bom, eu vou fazer um exemplo do som grave e outro exemplo do som agudo para ver se vocês conseguem perceber a diferença entre o som. O som grave é assim, ó. Pom. Um som agudo é assim. Olha a diferença. Grave, pom. Agudo. Então, o som grave ele é mais baixo, pom. Agudo, mais fininho. Então, assim, você pode também comparar, por exemplo, um caminhão, o som que o caminhão faz, e um passarinho, o som que o passarinho produz. O som do caminhão em relação ao som do passarinho é mais grave ou mais agudo? O caminhão é bem baixo e o passarinho é bem fininho. Então, o som do caminhão é mais grave em relação ao som do passarinho. Então, como é que funciona as notas musicais? Elas estão dispostas do som mais grave e aos pouquinhos eles vão ficando mais agudo. Então, esse aqui é o Dó. Aí depois, mais agudo que o Dó é o Ré. Mais agudo que o Ré e que o Dó é o Mi. Mais agudo, Fá. Mais agudo, Sol. Mais agudo, Lá. Mais agudo, Si. Mais agudo, Dó. Mas esse Dó não é igual a esse Dó? Não. Assim que você termina a escala do som mais grave até o mais agudo, ainda existem muitos sons além do Si mais agudos ainda. Aí a gente recomeça a contagem. Dó, depois do Dó, se eu quero um som mais agudo, é o Ré. Depois, mais agudo, Mi. Então, ele é contínuo e tem essa ordem: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Do som mais grave até o som mais agudo. Então, tá. Eu vou pegar a flauta e vou tocar o som das notas musicais. Som do Dó, do Ré. E aí, para vocês perceberem que aos pouquinhos o som tá ficando mais agudo. Peraí, só um instante. Pronto. Então, vou fazer o som do Dó, desse Dó aqui, tá bom? Agora o Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Agora eu vou fazer direto, sem parar para falar, tá? Do Dó e vai mudar o som até o outro Dó.
Muito bem. Então, perceberam que o som foi indo bem baixo e ficando cada vez mais fino? Agora, a gente também pode tocar do som mais agudo, voltando, indo pro grave. E aí, a gente vai seguir a ordem. Dó, mais grave que o dó. Si, mais grave. Lá, mais grave. Sol, mais grave. Fá, mais grave. Mi, mais grave. Ré e mais grave. Dó. Então, a ordem do grave pro agudo é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A ordem do agudo para o grave, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Agora eu vou tocar do dó agudo até o dó grave. Perceberam que o som foi do fininho indo até o som mais baixo, mais grave. Então tá, o que vocês precisam saber para ler uma partitura? Saber a ordem das notas do grave para o agudo e a ordem do agudo para o grave. Por exemplo, eu tenho uma partitura, uma música, e lá na partitura apareceu a nota Lá. E logo depois do Lá apareceu uma nota mais aguda. Aí vocês têm que saber, a nota mais aguda que o Lá é o Si ou é o Sol? Mais agudo é o Si. Outro exemplo, tá lá uma partitura, uma música, tem o Mi, e eu quero uma nota mais grave do que o Mi. Então, mais grave é o Ré. O Fá é mais agudo. Então, é muito importante para o músico saber a ordem das notas do grave para o agudo e do agudo para o grave. Vou colocar uma outra disposição dessas mesmas notas, só que quanto mais grave o som, mais embaixo fica a nota. E aí, se eu tô indo pro agudo, as notas elas vão como uma escadinha, subindo lá pro céu. Deixa eu ver se tá aparecendo na câmera o dó. Apareceu. Então, aqui é o mais grave, o mais agudo fica mais no alto. Agora, se eu quero colocar as notas na ordem, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Só que agora eu quero a ordem do mais agudo para o mais grave. Então, a primeira nota é o mais agudo. Então, a primeira nota fica na frente. Deixa eu ver se tá aparecendo na câmera. Pronto. Dó. Desceu pro mais grave. Si. Depois, qual é a próxima nota? Lá. Mais grave do que o Lá. Sol. Mais grave do que o Sol. Fá. Depois, Mi. Depois, Ré. E depois, Dó. Então, do agudo para o grave, é uma escadinha descendo. Do grave para o agudo, uma escadinha subindo, tá? A primeira nota que você vai tocar sempre fica à sua esquerda, indo para a direita, como a gente lê um livro. É da esquerda para a direita. Então, se eu tivesse que tocar essa sequência, eu ia primeiro tocar o dó agudo, depois o si, depois o lá, depois o sol, tá bom? Então, o que vocês vão estudar? A ordem do grave para agudo. Por exemplo, pega uma folha de papel e escreve a nota, por exemplo, Fá. E aí vocês têm que colocar aqui o som mais grave e aqui o som mais agudo. Qual é o mais grave do que o Fá? Dó, ré, mi, Fá. Antes de chegar no Fá, eu toquei uma nota mais grave, que é o Mi. Então, o Mi é mais grave do que o Fá. Agora, qual que é a nota mais aguda do que o Fá? Dó, ré, mi, Fá e Sol. Sol fica mais agudo do que o Fá. Outro exercício que vocês podem fazer
é, por exemplo, colocar as notas na ordem. Dó, ré, mi. Cadê o mi? Cadê o mi? Mi, fá, sol. Aí, por exemplo, esconde uma dessas notas. E tem que descobrir qual nota tá faltando. Então, dó, ré, que nota fica aqui? Fá, sol. Ou dó, lá. Tem uma nota aqui entre o dó e o lá. Quem que é? Dó, abaixo do dó, mais grave do que o dó, si, e depois o lá. Assim que a gente sabe a ordem das notas. Então, do grave pro agudo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E do agudo para o grave, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Bons estudos. Vou fazer um outro vídeo já falando de outro assunto de teoria musical, tá?